Vamos que vamos, né? Que delícia, né? A gente está reunidos, juntos aqui como igreja, para aprender mais de Deus. Esse é o momento que você também pode participar intencionalmente do culto agora. De que forma você pode participar intencionalmente agora? Prestando um culto racional. É hora de você pegar a Bíblia, ver as Escrituras, examinar o que o Senhor vai falar, anotar, analisar as Escrituras e aí depois praticar elas. Então agora é o momento de você prestar atenção, ok? Total agora de conectar com a palavra, o que o Senhor vai falar com você, de uma forma tão particular, mas também tão coletiva. Amém? Será que é possível agora a gente estar nesses breves minutos juntos agora, diante de uma palavra que o Senhor vai tratar? Eu tenho certeza que tem uma palavra do Senhor para você. Quem está com fome de palavra dos céus aí, fome de pão do Senhor, alimento sólido para nós. Amém, igreja? Amém? Então abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, e vamos juntos, hein? Esse tem sido um lema para a nossa igreja, nesse segundo semestre, né? Uma frase que Deus nos deu para esse segundo semestre, que é: se preocupe com o comum, faça o comum, que Deus fará o extraordinário. Então, o comum agora é você pegar a Bíblia, é você olhar e ser intencional. Entende, irmãos? Com Deus nós temos que ser intencionais. Sabe, quando nós levantamos a mão, tem que ser intencional. Quando batemos palmas é intencional. Quando vamos abrir a Bíblia é intencional, é com vontade, é com amor, é com decisão, é crer no que está escrito. Se não acontecer dessa forma, é como se não acontecesse. Entende? É como se nós estivéssemos em um clube. Então creia na mensagem e na palavra que aqui está. Abra em Marcos capítulo 10, verso 17, leia na versão que você tem aí. Vamos lá, vamos juntos. Nós não vamos projetar hoje, fique em paz, isso é até bom. Vocês usem a Bíblia de vocês. Eu vou até pedir que nem projete, viu? Nem projete a Bíblia, porque aí fica cada um abrindo a sua Bíblia aqui, de uma forma intencional. Eu preciso que vocês abram e tragam a Bíblia de vocês. Então o texto diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele, ele perguntou: o que o homem fez? Vamos lá, acompanha aí, vamos participar junto. O que o homem fez diante de Deus? O que ele fez, igreja? Pôs-se de joelho. Vamos lá, vamos participar do culto. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ó, cara bom esse, né? Verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se. Grifa: afastou-se. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar mais uma vez. Feche os olhos aí. Jesus, eu oro com o teu povo que aqui está, com graça, com amor, com mansidão,
Que o Senhor venha revelar a tua palavra agora aqui ao teu povo, e vamos juntos crescer nessa mensagem dos céus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero contar uma breve historinha rapidamente para vocês. Acho que eu já contei ela aqui alguma vez na igreja. Diz o seguinte: certa vez um culto estava acontecendo, a igreja estava aberta, e o pastor pregando a palavra, e de repente o pastor começa a pregar e a falar sobre o reino dos céus, sobre uma intenção verdadeira de entrar e de buscar esse reino dos céus. E o pastor começa a pregar de forma tão intensa, e de repente ao fundo da igreja entra um homem sem pernas. Ele entra de cadeira de rodas, sem as suas duas pernas. E ele entra, fica ao fundo da igreja, e o pastor começa a pregar e a falar sobre o reino dos céus, sobre uma mudança de vida. E de repente o pastor lança um apelo e fala sobre uma decisão que precisa ser tomada. E a palavra dos céus desce ao coração desse homem e corta o coração dele. E ele rapidamente desce de suas cadeiras de rodas e começa a se rastejar com seus braços e com seu peito sobre o chão da igreja. E ele chega sozinho, todos estavam sentados, com suas vergonhas, com seus medos, com as suas perturbações, inquietos. E esse homem sozinho começa a se rastejar. E ele ouve essa mensagem dos céus salvíficas e cai em prantos pela mensagem que estava sendo pregada. E algumas pessoas começaram a ficar olhando aquele homem se rastejar. E as pessoas ficaram impressionadas com aquele homem se rastejando e com esforço. E eles se calam. E eles ficam perguntando para si mesmo, cheio de dúvidas. E após todo aquele momento ali do apelo e da fala, uma das pessoas que estavam sentadas fala assim: pastor, será que Deus aceita um homem como ele, pela metade do seu corpo? E aí o pastor responde rapidamente: sim, Deus aceita. Presta atenção nessa frase. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. E com essa frase eu quero iniciar essa pregação com vocês, trazendo o tema dessa pregação de hoje. O tema da pregação de hoje chama-se Decida. É uma decisão. É uma decisão que nós temos que tomar. Eu quero acreditar que sempre, dentro de um culto, de um pequeno grupo, de uma vigília, ou de qualquer encontro que envolva o nome de Jesus, exista necessidade salvífica, amém? Então eu creio que aqui exista hoje essa necessidade salvífica. Mas de fato, uma reunião de igreja, nós temos que compreender que nós estamos sendo enviados. Então essa mensagem para nós hoje é uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão, é como se você estivesse em uma estrada, com algumas encruzilhadas e alguns caminhos a percorrer, e o que fazer? E para pensar sobre isso, irmãos, a nossa vida, ela é marcada por diversas decisões, por diversas. Durante todo o dia, a todo momento nós somos levados a fazer escolhas e tomar decisões o dia todo, sim ou não? Você não teve que tomar uma decisão hoje, por exemplo: hoje eu vou no culto. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu vou no culto e vou pôr uma camiseta rosa com branco. Hoje eu vou pôr uma camiseta verde do Corinthians. Hoje eu vou pôr e de boné. Não, hoje eu vou comer um lanche. Decisões e escolhas a todo momento, isso acontece. Que roupa vestir, o que comer, eu vou, não, todo momento. E tem algumas escolhas e decisões
algumas coisas que acontecem que não somos nós que decidimos. Vou dar alguns exemplos. Então tem coisas que nós temos que decidir, a nossa vida é pautada por essas decisões, mas existem coisas que nós não temos parte nessas decisões. Por exemplo, nascer. Você escolheu nascer? Não escolheu, eu vou nascer dia 25, eu vou nascer em setembro. Não, você não escolheu isso. Eu vou nascer com os olhos azuis claros, eu vou nascer lá na Amazônia, eu vou nascer no sul. Você não escolheu, você não tomou essa decisão, isso não coube a você. Eu vou nascer na família X, eu decido hoje nascer na família Macedo. Não, isso não cabe a você decidir. Mas tem as coisas que cabem decisões de você. Estão me fazendo entender, igreja, sobre decisões que nós temos que começar a tomar em nossas vidas. Então eu quero pautar nas decisões que cabem a nós tomarmos, amém? Essa é a ideia desse culto aqui, dessa palavra. Então, baseado nisso, tem algumas verdades que a gente começa a pensar sobre isso. Por exemplo, que as nossas decisões, elas irão determinar que tipo de vida nós iremos ter. As nossas decisões irão determinar que tipo de vida nós iremos ter. Mata uma pessoa ali fora, você falou, eu vou decidir matar alguém hoje. Qual que é o próximo passo? O tipo de vida que você vai ter dependeu dessa decisão. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Come pizza e lanche todo dia. Eu decido só comer pizza, lanche, sorvete, Coca-Cola, pizza, lanche, sorvete, Coca-Cola. Você decidiu? Sabe o que vai acontecer? A sua vida vai ser pautada a partir dessa decisão. Nós somos frutos das nossas decisões. Nós somos frutos das nossas decisões. E aí, pensando nisso, eu quero trazer 3 reflexões para nós. E de verdade, eu queria que você estivesse tão atento a isso, ao texto base que nós lemos, a esse texto simples, mas profundo desse jovem. Nós vamos voltar já nesse texto, e nós vamos pensar um pouquinho em toda essa introdução que eu estou falando. Então eu quero deixar 3 reflexões para nós pensarmos. E a primeira delas, se você gosta de anotar, anote aí, que você vai bater um papo no pequeno grupo nessa semana. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: que a decisão certa com intenção errada de nada adianta. A decisão certa com a intenção errada de nada adianta. Pastor, que é isso? Me ajuda, me dá mais. Então vem comigo. Vamos nos aprofundando mais agora na mensagem. Esse texto que a gente leu aqui, esse texto base de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 22, mostra um jovem, talvez o subtítulo esteja o jovem rico, mas inicia falando de um homem, e o homem rico, que ele chega diante de Jesus ali, Jesus está falando e pregando naquela região, e aquele homem rico, aquele jovem rico, chega diante de Jesus com uma decisão linda, uma decisão certa. Vocês prestaram atenção no texto? Diante dessa proposta do tema que eu estou falando, ok? A tema hoje é descida, e agora nesse tópico 1, a decisão certa com intenção errada de nada adianta. Vem comigo no texto, abra no verso 17, porque esse jovem, esse homem, ele chega diante de Jesus com uma decisão certa, uma decisão linda. Olha o que o texto diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Oh, que lindo! Você já correu na direção de Jesus? Talvez muitos de nós aqui nunca fizemos isso. Muito pelo contrário, a gente pega a mala da preguiça, né? A mala da preguiça e coloca assim, hoje é culto. Eita, rapaz, mas está passando um jogo bacana. Hoje é pequeno grupo. Eita, você pega a mala da preguiça. Esse jovem, olha a decisão dele, correu. Jesus, meu velho, vem aí, vai de correndo. Correu de conta. Vamos continuar? Correu em sua direção. Olha só, segunda decisão. É isso que eu estou falando. O que ele fez? Continuação do texto. Vem comigo, vem lendo. Vamos lá, correu em sua direção e ele fez o quê? Pôs-se de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se você está com Bíblia, você está muito bem, grifa aí a sua Bíblia assim, ó.
pôs-se de joelhos diante dele. Eu estou tratando aqui, como nesse ponto 1, que a decisão certa, com intenção errada, de nada adianta. De nada adianta. Agora vamos pensar a respeito disso que eu estou propondo para vocês. Se colocar diante de Jesus, de joelhos, é certo? Sim ou não? Sim, não é? Decisão certa. Correr de encontro a Jesus, é certo? Sim ou não? Sim, maravilhoso. Se prostrar diante de Jesus, é lindo, sim ou não? Não é lindo isso? Lindo, não é? A Bíblia diz ainda, que ele fala assim, ó, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Querer a vida eterna, é certo ou não? Sim, cara, sim ou não? Não é lindo isso? Desejar a eternidade é lindo, sim ou não? É lindo isso? Decisão certa. Agora a pergunta é: qual é a intenção dessa decisão? Porque eu estou propondo aqui que a decisão certa, e o tema hoje, bate-papo nessa pregação é decida. Você precisa tomar decisão. Então o primeiro ponto para a gente pensar é que a decisão certa, com intenção errada, de nada adianta. Então a pergunta é, nesse texto que estamos lendo, nós vimos que a intenção é certa, se prostrar diante, correr, eternidade, a intenção é certa, a decisão é certa. Agora a pergunta é, qual é a intenção dessa decisão? Porque quando a gente olha o texto, esse texto que nós estamos lendo aqui, essa perícope, a sensação que fica, pelo menos eu lendo esse texto, deixa aberto aí que nós vamos tentar ver isso aqui, que pelo menos é o que eu vi. A sensação que fica é que esse homem buscava algo assim, ó, aplausos, parecia que ele queria um troféu assim, ó, de Jesus. Dá esse troféu para esse homem, que ele é muito especial. Parecia que ele queria uma posição a mais do que ele já tinha, porque a Bíblia diz que ele era bem rico, provavelmente uma posição alta na sociedade. Então parecia que ele estava querendo uma confirmação a mais dentro daquilo que ele já ocupava. E eu vejo isso no verso 20, vem comigo, vem aí na Bíblia, no verso 20. Olha, vê se não tem essa sensação. O verso 20 diz assim, ó: e ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Não é isso? Não dá essa sensação. A sensação é como se ele estivesse esperando uma resposta de Jesus assim, ó: parabéns. Tipo assim, ó, Jesus falou, ó, tem os mandamentos, não mata, honra teu pai e tal, você não quer eternidade? Tem os mandamentos. Aí ele vira assim: mestre, eu tenho feito isso desde a minha adolescência. E aí eu imagino que ele fica fazendo assim, ó: eu faço isso desde a minha adolescência. Eu acho que ele está esperando assim, Jesus, ó: parabéns, joga o tapete vermelho para ele. Cadê o confete para esse jovem? Ele é muito especial, ele é muito 10, né? Não é a sensação? Não é isso? Ah, gente, e é isso que eu estou falando aqui, ó. Decisão certa, com intenção errada, de nada adianta. Mas, e é tão lindo ver a continuação do texto, que Jesus não faz isso, joga tapete pro cara, e bate palma, chama a banda, joga confete. Não, Jesus não faz isso. Sabe o que Jesus faz? Jesus o ama, e a palavra amar ali é a palavra grega ágapa, que é o ágape que a gente conhece, e dá um novo caminho para ele. Vem comigo no verso 21. O texto diz assim, ó, vem aí que a gente está expondo o texto, hein? O verso 21 diz assim, ó: Jesus olhou para ele e fez o quê? E fez o quê? O que está aí na sua Bíblia? E o amou. Aqui na NVI que eu estou lendo está o amou. Jesus olhou para ele e amou ele. E o amou. Aí falou, deu um caminho: eu te amo, meu amigo, eu não vou soltar confete para você não, e nem o tapete, eu te amo, olha o que precisa ser feito. Aí dá um sentido para ele, dá um caminho novo. Vá, falta uma coisa, disse, é o verso 21, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Ah, gente, e essa
é a maravilha da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, presta atenção, tá? Não te traz um novo tempo, ela te faz uma nova criatura. Entenda isso. A graça de Deus, ela não te traz um novo tempo, ela te faz uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, 17, não abre não, só vou ler rapidinho para você, anota aí. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Anota para você ver, tá? Depois, 2 Coríntios capítulo 5, 17, anotou? Escute aí agora. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Veja, irmãos, a graça de Deus não traz um novo momento passageiro, toma brisa, uma situação novinha para você. Não é isso a ideia. Não é um reforço, sabe, um plus. Nós entramos na igreja muitas vezes achando que a graça é um plus, entende? É um reforço, é um poder que você ganha para viver essas situações, e aí quando acaba o efeito, você volta a ser pequenininho. Quem já jogou Mario Bros aqui? Jogo do Mario, quem já jogou aí? Jogo do Mario, jogo do Mario. O jogo do Mario tem o seguinte: você pega, ele está lá passando a fase, as tartaruguinhas vêm, ele pula em cima e tal, aí de repente tem uma plantinha lá, que ele pega, ele fica forte, ele cresce, não é assim o jogo? Aí ele solta foguinho, não é assim? Quem já jogou? É assim, não é? Que Ricardo, você já jogou? Aí ele joga foguinho, ele cresce, só que se ele continua, ele toca lá no dragãozinho, na tartaruguinha, ele perde aquela peninha lá, aquela florzinha, e aí ele volta a ficar titiquinho, aí ele tem que correr de novo e pegar aquela plantinha, aí ele cresce, fica com foguinho. Ei, não é isso não. A proposta do Evangelho não é te dar forças para seguir com a vida que você está. Igreja, presta atenção nisso, por favor. Presta atenção nisso, conecta aqui, por favor. A proposta do Evangelho não é te dar forças para fazer você seguir com a vida que você está. Porque essa a proposta do Evangelho, sabe qual que é? Se você ama a sua vida mais que a minha, você não é digno de mim, palavras de Jesus. Então não é para você seguir com a vida que você está. Qual que é a vida que eu estou? Você sabe. Ruim, porcaria, mal a pior, bem, mais ou menos espiritualmente. Sei lá, Jesus, acredito mais ou menos, pastor, igreja e tal, essa é a vida. Então a graça não é para te dar um plus para você continuar vivendo dessa forma. Está compreendendo o que eu estou querendo dizer? A graça é para te fazer uma nova criatura. Entende isso? Não é para você pegar o poderzinho, crescer, soltar uns foguinhos, matar os bichinhos que aparecem, aí de repente você toca lá nos bichos de novo e fica pequenininho. Não, é uma nova criatura, é uma nova forma de pensar, e de agir, e de viver, e de ser. Porque isso é tão sério, esse texto que nós lemos de 2 Coríntios 5,17, que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de convertidos sem testemunhos. Não há mais testemunho na igreja. A igreja de outros tempos, e não é que ser saudosista, mas tinha testemunho, falava das maravilhas do que o Senhor fez, e principalmente da mudança de vida. Sabe qual que é o principal testemunho que você tem que dar? Eu era, agora eu sou. Compreende isso? Nós não temos mais isso. Nós não temos. Eu era, você era o quê? Na mesa de Jesus, grava isso, na mesa de Jesus só vai ter lugar para ex, você pensa o que você for, o que é, o que você foi. Cadê os testemunhos? Cara, eu era um bandido, eu era um mentiroso, eu era uma pessoa normal, mas a Bíblia diz em Romanos 3,23 que eu já estava condenado, ou seja, com a graça, uma nova criatura. Agora eu sou filho de Deus, a minha mentalidade foi mudada, estou caminhando, estou lutando para sair de tais áreas. Olha, testemunhe isso. Venha, fala, pastor, eu quero dar testemunha. Venha testemunhar. Sabe, igreja, Deus quer habitar em nós. Deus quer colocar o Espírito Santo em nós.
E se nós não tivermos essa habitação morando em nós, isso perde sentido, é cansativo, é chato, não faz lógica, a gente duvida, a fé fica pequena, não entende, não avança. Espírito Santo tem que habitar, peça isso: Espírito Santo, habite dentro de mim. Espírito Santo, habite dentro de mim. Feche seus olhos aí, feche seus olhos. Repita essa frase aí: Espírito Santo, habite dentro de mim. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, habite dentro de mim. Mais uma vez. Espírito Santo, habite dentro de mim. Peça isso. Você é morada dele. Você é morada, cara. Você é morada. Deus quer mudar os seus gostos, aonde você vai, as suas preferências, a sua agenda. Sabe por que nós não conseguimos viver este novo tempo, essa nova criatura de 2 Coríntios 5,17? Sabe por quê? Se você está coberto, é que eu falei para vocês não abrirem, né? 2 Coríntios 5,17, né? Eu falei para vocês não abrirem, né? Quem consegue abrir aí? Abre rapidinho, só para vocês verem. 2 Coríntios 5. Deixa marcadinho aí depois do texto de Marcos, né? Que nós estamos no texto base. É legal que você vai aprendendo a manusear a Bíblia aí, né, meu? Marca aí o Marcos, que você vai voltar já no texto base. Mas abra 2 Coríntios capítulo 5, 17. Porque eu vou fazer uma pergunta e o próprio texto vai responder. A pergunta que eu estou fazendo, eu quero que você leia o texto comigo. 2 Coríntios 5, 17. Vê se você está certo aí no texto, tá? O texto diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, vamos lá? Prestar atenção com inteligência no texto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Pergunta: por que nós não conseguimos viver então este novo tempo, essa nova criatura que o texto fala para nós? Por que nós não conseguimos, igreja? O próprio texto responde. Sabe por quê? A resposta é clara e a gente tenta fazer vista grossa. Sabe por quê? Porque nós não estamos em Cristo. Porque o que o texto fala? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Se eu não sou nova criatura, o que acontece então? Contrário, eu não estou. E a gente faz vista grossa para isso. Mas hoje é uma noite de decisão, cara. De decidir, isso é muito sério, porque se nós não estamos em Cristo, onde estamos? Já não para perguntar sobre isso? Se não estou em Cristo, onde eu estou? É igual Apocalipse. O Senhor está batendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ei, se ele está do lado de fora, quem está do lado de dentro? Parou para pensar sobre isso? Presta atenção nisso. Deus não quer ser o número 1 da sua vida. Pastor, é isso mesmo? É. Ele quer ser o único na sua vida. O único. O único. O único. A decisão certa, com intenção errada, de nada adianta. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos a decisão certa, mas com intenção errada. Preste atenção com os ouvidos espirituais agora, que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Muitas vezes nós tomamos a decisão de vir a uma igreja, de ouvir uma palavra, de cantar, de orar, mas com a intenção errada. Com a intenção de saciar o nosso Deus, com letra minúscula, o nosso ventre, para encher a minha conta bancária, para pagar as minhas contas, para saciar os meus desejos, mas nunca para uma nova vida.
A decisão é certa, né? Eu venho orar, eu venho cantar, e eu quero ouvir a palavra. Olha que lindo isso, encaixa isso agora. Tudo isso que eu falei agora, pensa em nós precisamos sair agora da parte racional e prática. Então, olha só, a gente vem e quer cantar, e está sentado, e ouve, e eu venho no culto, e eu levanto as mãos, decisão certa, sim ou não, igual o jovem, correu diante de Deus, para Jesus, prostrou-se diante dos pés dele, mas intenção errada. Sacia o meu Deus, sacia o meu Deus, sacia o meu Deus. Intenção errada, de nada adianta. Nós tomamos a decisão muitas vezes de namorar, de casar, mas com decisão certa, né? Namorar não é bacana, cara? Casar, maravilhoso isso, é de Deus, mas com as intenções erradas. Sabe por que nós muitas vezes entramos em um relacionamento? Sabe por quê? Para saciar o meu prazer. Se eu tiver com o meu prazer satisfeito, está tudo certo, é a minha felicidade. Você que se dane, e eu me esqueço que do outro lado tem um coração, ou tem uma mulher, ou tem um homem, que sofre, que tem sentimentos, que teve um dia de trabalho, que tem ali, que está sofrendo, que está com dor, que está acontecendo alguma coisa, ou não, mas a gente se esquece, a gente entra num namoro ou num relacionamento para satisfazer. E você não entrou em um relacionamento, grave isso, tá? Você não entrou em um relacionamento para ser feliz, você entrou em um relacionamento para fazer o outro feliz, o outro. Nós tomamos a decisão de ter filhos, mas na verdade, essa é a decisão, filhos, lindo, decisão certa, mas na verdade a nossa intenção não é passar tempo com eles, não é, e você sabe disso, não é educá-los, e nós sabemos disso. Sabe por quê? Porque nós dizemos uma frase clássica: eu nunca tenho tempo, nunca. Aí a gente terceiriza, dá para o YouTube, dá para o vizinho, dá para a escola bíblica, dá para a escolinha, né? Porque a gente está em busca do nosso Deus, Nós tomamos a decisão de participar do reino, de uma igreja local, de um ministério, lindo isso, decisão certa, mas com intenções erradas. Intenções erradas. Se a intenção daquele jovem rico, daquele homem, estivesse tão somente, verdadeiramente em Cristo, nos céus, a decisão permaneceria. Estou me fazendo entender, igreja? Estou me fazendo entender? Se a intenção daquele homem, volta no texto que eu estou falando lá do texto base, de Marcos 10, se a intenção dele estivesse tão somente em Cristo e nos céus, a decisão permaneceria. Qual foi a decisão dele? Vamos relembrar? Qual foi a decisão? Correu. Qual que é a outra decisão que ele teve? Se prostrou. Decisão certa, né? Se a intenção estivesse em Cristo e nos céus, a decisão dele teria permanecido. Fechou a conta? Deu para entender? Deu para entender isso? Se a intenção é verdadeira, a decisão permanece. Compreende isso? Compreende isso que o Senhor está falando? Qual que era a decisão? Estar de joelhos diante de Jesus, a eternidade. Essa era a decisão inicial dele. Mas se a intenção fosse diante de Jesus, os olhos em Cristo, isso aqui tinha permanecido. E aí isso me leva para um segundo ponto, me leva para uma segunda reflexão. E a segunda reflexão é o seguinte, pode colocar aí, Antônio. O chamado de Jesus, não se assuste com isso, é o chamado para desistir. Pastor, que loucura é essa? É o chamado de Jesus, é o chamado para desistir. Vem cá, eu concordo que nós somos impulsionados a não desistir. Não desista dos sonhos, não desista da sua família, não desista de si mesmo, não desista. Eu mesmo essa semana passei algumas mensagens para algumas pessoas aqui sobre não desistir, correto? Vocês talvez receberam. Em um momento que eu estava de oração, eu quis compartilhar uma mensagem com alguns.
Não desista, ok. Mas veja, presta atenção, em relação aos céus, em relação ao Evangelho, em relação à salvação, em relação a Cristo, a proposta é: entregue os pontos. Presta atenção, em relação a isso que eu estou querendo propor aqui, a mensagem, sabe qual que é? Negue a si mesmo. O Evangelho da cruz, igreja, começa dizendo: pare. O Evangelho da cruz diz assim, desista disso que você está fazendo. O Evangelho de Jesus diz que você sozinho não consegue, você precisa de um Salvador que morreu em uma cruz. O Evangelho diz: entregue tudo, a sua vida total. O Evangelho de Cristo diz: desista dessa vida de pecado que você está vivendo, desista dessa forma de viver, pare de resistir ao chamado de Jesus, desista deste coração duro, desista deste coração egoísta. Essa é a mensagem, esse é o convite, é um chamado para desistir. Falando para nós: vocês precisam tão somente de mim na vida de vocês. Estão me fazendo entender sobre isso agora? Talvez tinha ficado confuso, mas agora fica mais claro. E isso não é o que acontece na vida de todos os personagens da Bíblia? Vem comigo, por exemplo, Deus chama Moisés, com 80 anos, estava lá, já idoso, pastoreando lá, parece uma sarça ardendo, tal, 80 anos, e o convite era o seguinte: eu vou te dar uma nova vida, Moisés, e essa nova vida parte de um abandono do que você está vivendo agora. Desista do que você é hoje. Deus chama Saulo, e este homem agora se chama, a partir de agora, Paulo, e é um novo homem que tem que desistir da velha vida que ele tinha. Sabe qual era a vida de Saulo? Perseguidor. Vamos caçar os seguidores do Galileu. Prende, corta, mata, quer ter, aí Jesus vem, aparece a caminho de Damasco, ele cai, os olhos dele ficam vendados, cai as escamas, e o chamado de Jesus para Paulo agora é: desista, Paulo, porque persegue a igreja, porque reconciliares comigo, com a igreja. Quando Deus chama Abrão, ele precisa desistir da vida que ele tinha, dos bens que eles tinham, para uma nova vida. Quando Deus chama Ruth, ela abandona o seu país, os seus familiares, a sua vida, as suas particularidades, para viver uma nova vida ao lado da sua sogra Noemi. Estão me fazendo entender, igreja? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Quando Jesus chama a mulher samaritana, ela desiste de ser a mulher de vários casamentos, desprezada pela sociedade, e passa a viver como a primeira missionária. Quando Jesus chama um endemoniado de Gadara, ele desiste daquela vida e passa a ser um pregador para 10 cidades. Quando Jesus encontra Mateus, ele diz assim: siga-me, Mateus. Está lá em Mateus 9:9. A Bíblia diz que Mateus deixou tudo, a coletaria lá, e começou a seguir. Imagina Mateus, um publicano, trabalhava rodeado de dinheiro, de casa boa, de regalias, de uma vida pomposa, de mentiras, de enganação. Jesus chega para ele e fala assim: siga-me, Mateus. Ele tinha uma decisão a tomar. Sabe o que ele faz? Eu desisto dessa vida podre, mentirosa, de enganação, de falsos amigos, de loucura pela grana. Eu desisto disso e eu quero viver a sua vida, Jesus. E segue ele. Isso é lindo demais, cara. Quando Jesus chama Zaqueu, quando Jesus chama Pedro, a Bíblia diz lá, acho que é em Lucas, que eles deixam tudo. Eles tinham acabado de sair de uma pesca milagrosa, cheio de peixe, iam ficar ricos. A Bíblia diz que eles largam tudo para se tornar pescadores de homens. Ei, igreja, o chamado de Jesus para nós é um chamado a desistir. Isso é confuso, né? Diante do que o mundo fala. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, responda aí, por favor. Responda essa pergunta que eu vou fazer intimamente. Você e o Espírito. O que você precisa desistir para ser pleno com Jesus? Será que não é tempo
de você desistir desse vício que você tem? Será que não é tempo de você desistir deste velho homem, desistir desse passado que te atormenta? É como sabe aquelas correntes das antigas prisões que fica carregando assim, ó, aonde você vai, seu passado, você está assim, ó, e o seu passado levando. Ei, será que não é tempo de desistir disso? Será que não é tempo? Será que você não precisa desistir de algumas práticas, de algumas mesas que você tem sentado? Ai, gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Olha o texto de Atos. Abre aí, eu vou precisar que você abra esse texto, que a gente vai precisar fazer a leitura. Atos 26. Eu vou lendo uma outra versão aqui, hein? Atos 26, o verso 24. Eu preciso que você leia comigo, acompanhe, para você não ficar perdido aí. Eu preciso que você decida abrir a sua Bíblia. Você precisa decidir abrir a sua Bíblia, no digital, no papel. Atos 26, o verso 24 diz assim, ó. Presta atenção, hein? Atos 26, o verso 24. É algo importante aqui para a gente ver aqui, lá no finalzinho do livro de Atos, né? Bem no finalzinho. Vamos lá? Diz assim o texto, ó. Verso 24. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco? Paulo ficou, você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Tipo, o cara nem pensou, né? Paulo está pregando, eu vou explicar já esse texto aqui. Paulo está pregando lá, ele vai ser julgado e tal. E aí ele vira para o rei, tem uma galera julgando ele. Ele vira assim: rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que você acredita. O cara nem pensou, né? Ele ia responder, já respondeu. Verso 28, grifa isso. Eu estou lendo aqui numa outra versão. Talvez a sua versão esteja com uma pergunta, mas essa aqui é o que eu quero que você fixe, ó. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: presta atenção nisso, cara. Por pouco você me convence a me tornar um cristão. Ei, presta atenção nisso, cara. Presta atenção nisso. Olha o que Agripa fala. Por pouco, em outras palavras, quase, Paulo, você me convence a tornar um cristão. Gente, isso é muito doido. Eu fico lendo isso aqui, eu piro. Porque Paulo aqui, ele está discursando diante de um rei chamado Agripa. Porque ele está discursando porque ele ia ser preso. Ele foi preso por pregar o evangelho. Isso tudo começa no capítulo 21 de Atos. Todo esse imbróglio aqui começa lá no capítulo 21, quando Paulo chega em Jerusalém. Ele começa a pregar e a galera pega ele, e aí ele leva ele requer falar com César. Daqui ele é levado para Roma e ele morre. Mas até lá acontece todo um pré-julgamento antes de chegar em Roma e com César, antes dele apelar para César. E aí, só para vocês entenderem, Paulo conta o seu testemunho. O testemunho de Paulo, ele começa a falar ali do capítulo 25 em diante. Ele começa a falar do seu testemunho, de como ele foi encontrado com Cristo. Ele começa a falar de tudo isso, como ele foi alcançado pelo evangelho de Jesus. E aí é esse texto que nós lemos aqui, esse finalzinho. E aí uma coisa que me chama a atenção é esse verso 28, que o rei Agripa fala: por pouco você me convence a me tornar um cristão. O rei Agripa fala: quase você me convence, quase. E isso me leva ao terceiro e último ponto.
que é: tome a decisão. Tome a decisão. Saia do quase e viva por inteiro. Saia do quase e viva por inteiro. Cara, esse texto me chamou muita atenção hoje. Por pouco você me convence. É como se o rei Agripa estava falando assim para Paulo: Paulo, quase você me convence, hein? Quase você me convence. E a decisão para nós hoje é: saia do quase, igreja, e viva por inteiro. Sabe, uma coisa que me fez pensar: um viajante que quase chega no horário para pegar o seu voo, sabe o que aconteceu com esse viajante? Ele não pegou o seu voo. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Um estudante que quase estudou para passar no vestibular, sabe o que aconteceu com ele? Ele não passou no vestibular. Um general que quase ganhou uma batalha, sabe o que aconteceu? Ele perdeu a batalha. Um lutador que quase ganhou uma luta, sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a luta. O quase, igreja, é a confissão de derrota, com uma esperança de vitória conservada até o fim. Quase é a derrota, sabe? Mas eu tenho uma esperança até o fim de vitória, mas é uma derrota. Sabe, quando nós falamos de coisas ordinárias, coisas simples, tudo isso pode ser reparado. Vou dar um exemplo: o viajante, ele pode pegar o outro voo, sim ou não? Sim, né? O estudante, ele pode passar no próximo vestibular, ok? Um general pode lutar uma outra batalha. O lutador, ele vai para uma outra luta. Mas existem algumas situações que o quase é irreparável, nas questões de vida ou morte. Não existe o quase, irmãos. Venham comigo. Um cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia de uma pessoa famosa, a imprensa está toda lá e vai querer saber. Vem o boletim médico. O boletim médico vem assim, ó: a cirurgia foi quase bem sucedida. Sabe o que aconteceu com o paciente? Ele morreu. Um avião que quase chegou ao seu destino, sabe o que aconteceu com esse avião? Todos morreram. O avião da Chapecoense, vocês lembram? Quase chegou em Medellín, acho que é Medellín, né? Não lembro qual que era lá o lugar. E aí, vamos trazer para a prática agora? Vamos trazer para nós? Pensamos, vamos trazer para nós? Talvez nós estamos vivendo quase eu fui feliz no casamento. Foi por um golinho assim, quase eu fui feliz. Quase eu servi na igreja, pastor. Foi por quase. Foi só um pouquinho de vontade, quase. Sabe o que aconteceu? Você não serviu. Quando você fala quase fui feliz no casamento, sabe o que aconteceu? Você não foi feliz. Você não foi. Quase eu falei de Jesus para alguém, você não falou. Quase eu me entreguei naquele culto. Olha, aquele culto, se o irmão dá um acorde a mais aqui, eu tinha me entregue. Sabe o que aconteceu? Você não se entregou. Você não se entregou. Quase eu perdoei. O que aconteceu? Você não perdoou. Quase eu mudei a minha forma de ver. Quase eu me converti. Igreja, nós precisamos tomar uma decisão. Sabe, você é como alguém dentro de um barco. Presta atenção nessa ilustração. Rio abaixo. E na frente tem um grande abismo. E você precisa tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão de pular do barco. Você pode tomar a decisão de remar até a margem. Você pode tomar a decisão de achar que o abismo não existe. Você pode achar que não tem perigo à frente. Mas só uma coisa você não pode deixar de fazer: de tomar uma decisão.
Deixa eu falar uma frase para vocês, se você gosta de frase, grava essa, sobre céu e inferno, grava isso. Aqueles que nunca pensaram no céu, grava isso, tá? Aqueles que nunca pensaram no céu, vão se lembrar dele, no primeiro minuto do inferno. Gravou isso? Gravou? Sabe, igreja, existem alguns fatores que nos fazem viver no quase e não tomar uma decisão. Existem alguns fatores que fazem com que a gente viva no quase e a gente não toma uma decisão por inteiro. A gente não toma uma decisão por inteiro. Sabe alguns fatores? Eu vou falar dois apenas. Um deles é o amor ao dinheiro, e eu vou falar desse por causa do texto base que nós lemos. Nós vimos isso no texto base. O jovem, aquele homem, quase provou do amor de Jesus. Não foi isso? Quase ele provou do amor de Jesus. Quase. Sabe por que ele não provou por inteiro daquele amor ágape? Por conta do amor ao dinheiro. Então ele estava vivendo uma vida quase entrega, quase ao amor, quase. E existem pessoas que vendem a alma por causa do dinheiro. Já negociou princípios e valores de vida, de família, por causa de lucro fácil, de lucro ilícito. Tem pessoas que mentem, roubam, matam por causa do dinheiro. Tem pessoas que pensam que se elas tiverem dinheiro, elas estarão seguras. Mas embora o dinheiro em si, ele tenha uma certa relevância, ele pode te dar uma casa boa, mas ele não pode te dar um lar. Ele pode te dar uma roupa bonita, mas ele não pode te dar saúde. Ele pode te dar bom alimento, mas não pode te dar apetite. Ele pode te dar um rico funeral, mas não pode te dar vida eterna. O que está afastando nós de tomar uma decisão? O que está afastando nós de decidir? O que está afastando nós de decidirmos? Sabe uma outra coisa que nos impede, faz nós vivermos no quase? É o amor ao mundo. Existem pessoas que são apaixonadas pelo mundo, flertando com o mundo, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da vida, que elas acham que se crer em Jesus, que se entregar a vida, a sua vida para Jesus, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai ser massacrante, enjoada, sem graça. A sua vida está pautada no pecado, e vivem sem contemplar a mesa do banquete de Cristo. 1 de João capítulo 2, anota aí, verso 15, nós estamos caminhando para o final, é o penúltimo texto bíblico. 1 de João capítulo 2, verso 15 diz: não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, igreja, eu quero dizer que hoje é o dia mais importante da sua vida. É um dia de tomar decisão. É um dia em que Jesus marcou um encontro com você. Assim como aqueles homens na cruz, Jesus ao meio, um de cada lado. Um deles decide para os céus e o outro decide defamar, duvidar, reclamar, murmurar, duvidar, e o outro decide se prostrar. Decisão. O último texto bíblico está em Hebreus capítulo 3, o verso 7, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo,
hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Você precisa tomar uma decisão? Precisa tomar uma decisão? Se sim, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E você aonde está? Aonde está? Eu creio pela fé. Eu creio pela fé. Se o Senhor deu essa palavra é para nós. E você sabe que o Senhor falou com você. Você sabe disso. Você sabe. Você sabe. Você sabe que o Espírito Santo falou com você.